A preparação do ator. Capítulo 15. O superobjetivo. Tortsov começou a aula de hoje com as seguintes observações. Dostoiévski foi impelido a escrever Os Irmãos Karamazov pela preocupação que lhe ocupou a vida inteira, a procura de Deus. Tolstói passou a existência lutando pelo aperfeiçoamento de si mesmo. Anton Tchekhov combateu a trivialidade da vida burguesa, e esse foi o leitmotiv da maior parte da sua produção literária. Vocês são capazes de sentir como esses propósitos mais amplos, vitais, dos grandes escritores têm o poder de atrair todas as faculdades criadoras do ator e de absorver todos os detalhes e unidades menores de uma peça ou um papel? Numa peça, toda a corrente dos objetivos individuais menores, todos os pensamentos imaginativos, sentimentos e ações do ator devem convergir para a execução do superobjetivo da trama. O elo comum deve ser tão forte que até mesmo o detalhe mais insignificante, se não tiver relação com o superobjetivo, salientar-se-á como supérfluo ou errado. E também esse impulso em direção ao superobjetivo deve ser contínuo durante toda a peça. Quando sua origem é teatral ou superficial, dará à peça uma orientação apenas mais ou menos certa. Quando é humana e se dirige para a consumação do propósito básico da peça, será como uma artéria principal, levando alimento e vida tanto a ela como aos atores. Naturalmente, também, quanto maior é a obra literária, maior é o magnetismo do seu superobjetivo. Mas, e se faltar à peça o toque de gênio? Então, o poder de atração será visivelmente mais fraco. E uma peça ruim? Aí, o ator terá de indicar, ele mesmo, o superobjetivo, terá de torná-lo mais profundo e penetrante. Ao fazê-lo, o nome que lhe der será extremamente significativo. Vocês já sabem como é importante escolher o nome para um objetivo. Recordam-se que achamos preferível a forma de verbo, pois dá mais ímpeto à ação. O mesmo se passa em maior grau quando se trata de definir o superobjetivo. Suponhamos que estamos dirigindo a peça de Griboyedov, A Desgraça por Excesso de Espírito, e resolvemos que o objetivo principal da peça pode se descrever com as palavras "Eu quero lutar por Sophie". Há no trecho muita coisa que confirma essa definição. A desvantagem é que, tratando a peça sob este prisma, o tema da denúncia social pareceria ter valor apenas episódico, acidental, mas pode-se descrever o superobjetivo como "Quero lutar não por Sophie, mas por minha pátria". Então, o ardoso amor de Chatsky por sua terra e seu povo irá para o primeiro plano. Ao mesmo tempo, o tema da acusação da sociedade terá mais proeminência, dando a toda a peça uma significação interior mais funda. Poderemos aprofundar ainda mais a sua significação usando "Quero lutar pela liberdade" como tema principal. Neste conceito, as acusações do herói tornam-se mais severas, e toda a peça perde o tom individual, pessoal que tinha quando o tema se relacionava com Sophie. Seu âmbito já deixou até mesmo de ser nacional, tornou-se amplamente humano e universal em suas insinuações. Por experiência própria, já tive provas ainda mais vivas da importância de escolher o nome certo para o supertema. Um exemplo ocorreu quando eu representava o doente imaginário de Molière. Nossa primeira atitude foi elementar. Escolhemos o tema "Quero estar doente". Mas quanto mais me esforçava e melhor me saía, mais se evidenciava que estávamos transformando uma comédia jovial, radiante, em tragédia patológica. Logo, nos demos conta de todo o engano e passamos para "Quero que pensem que estou doente". Então, toda a comicidade veio à tona, e o terreno ficou preparado para desmascarar o modo pelo qual os charlatães da medicina exploravam o estúpido Argan. E era isso que Molière pretendia. Em La Lacandiera,
de Goldoni, cometemos o erro de usar "quero ser misógino" e verificamos que a peça se recusava a irradiar humorismo e também ação. Só quando descobri que o herói realmente gostava das mulheres e queria apenas ser considerado misógino é que mudei para "quero namorar escondido", e logo a peça ganhou vida. Neste último caso, o problema referia-se mais ao meu papel do que à tonalidade da peça, mas foi só depois de um trabalho prolongado, quando compreendemos que a dona da estalagem era realmente a dona das nossas vidas, ou, em outras palavras, a mulher, que toda a essência interior da comédia se manifestou. Muitas vezes, só chegamos a uma conclusão sobre esse tema principal depois que encenamos a peça. O público, às vezes, nos ajuda a compreender sua legítima definição. O tema principal deve estar firmemente plantado no cérebro do ator durante toda a representação. Foi ele quem fez com que a peça fosse escrita. Deve também ser ele o manancial da criação artística do ator. 2. O diretor hoje começou dizendo que a principal corrente interior da peça produz um estado de preensibilidade e força interior com o qual os atores podem desfazer todos os emaranhados e chegar depois a uma conclusão nítida do seu propósito latente e fundamental. Essa linha interior de esforço que guia os atores do começo ao fim da peça, nós a chamamos de continuidade ou ação direta. Essa linha, de um extremo ao outro, galvaniza todas as unidades e objetivos pequenos da peça, encaminhando-os para o superobjetivo. Daí por diante, todos eles servem ao propósito comum. Para frisar a enorme importância prática da ação direta e do superobjetivo em nosso processo criador, a prova mais convincente que lhes posso oferecer é um exemplo de que tive conhecimento pessoal. Certa atriz, que gozava de grande popularidade, interessou-se pelo nosso sistema de representar e resolveu abandonar a cena durante algum tempo a fim de aperfeiçoar-se nesse novo método. Trabalhou com vários professores durante alguns anos. Depois voltou à cena. Para seu espanto, já não conseguiu sucesso. O público notou que ela perdera seu atributo mais precioso, o que era o surto direto de inspiração. Este fora substituído por secura, minuciosidade naturalística, maneiras superficiais de atuar e outros defeitos assim. Bem podem imaginar a situação em que se viu então essa atriz. Cada vez que se representava, era como se fizesse uma prova. Isso interferia na atuação e aumentava seu sentimento de desorientação e desalento, raiando ao desespero. Pôs-se à prova em vários teatros de província, julgando que talvez o público da capital fosse hostil ao sistema ou nutrisse preconceitos contra ele. Mas em toda parte, o resultado era o mesmo. A pobre atriz começou a amaldiçoar o novo método e tentou alijá-lo. Esforçou-se por voltar ao seu antigo estilo de representação, mas não pôde. Perdera sua aptidão para o artifício e já não podia suportar os absurdos de seu velho estilo em comparação com o novo método que ela preferia. Assim, fiou entre os dois fogos. Dizem que estava resolvida a deixar o teatro de vez. Mais ou menos por essa época, tive a oportunidade de vê-la representar. Depois, a seu pedido, fui ao camarim. Muito depois de acabado o espetáculo, quando todos já se haviam retirado do teatro, ela não consentiu que eu saísse, mas implorou-me com desesperado emocionalismo que lhe dissesse qual era a causa da mudança que se verificara nela. Repassamos todos os detalhes do seu papel, como fora preparado, todo o equipamento técnico que se tornara senhora estudando o sistema. Tudo estava certo. Ela compreendia todas as suas partes, uma por uma, isoladamente, mas não aprendera a base criadora do sistema como um todo. Quando lhe perguntei pela linha direta de ação e pelo superobjetivo, confessou que ouvira falar neles de um modo geral, mas sem adquirir conhecimento prático do que eram. Se representar sem a linha direta de ação, disse-lhe eu, a senhora estará simplesmente repassando certos exercícios desconexos de partes do sistema.
são úteis como trabalho em aula, mas não servem para a interpretação completa de um papel. A senhora se descuidou do importante fato de que todos esses exercícios têm por objetivo principal estabelecer linhas fundamentais de direção. É por isso que os esplêndidos trechos de seu papel não surtiram efeito. Espatife uma bela estátua, e os pedacinhos de mármore não poderão reproduzir efeito esmagador. No dia seguinte, no ensaio, mostrei-lhe como devia preparar suas unidades e objetivos em relação ao tema e direção principal do papel. Entregou-se ao trabalho com o maior ardor e pediu um prazo de vários dias para adquirir sobre ele um domínio firme. Conferi diariamente seu esforço e, afinal, fui ao teatro vê-la interpretar de novo o papel em sua nova concepção. Não sei descrever o que se passou no teatro naquela noite. Essa atriz talentosa foi compensada de todos os sofrimentos e dúvidas de alguns anos. Atirou-se aos meus braços, beijou-me e chorou de alegria. Agradeceu-me por lhe haver devolvido o talento. Ria e dançava e agradecia inúmeros chamados à boca de cena, a um público que não estava disposto a deixá-la ir-se. Isto lhes mostra a qualidade miraculosa, vivificadora da linha direta de ação e do superobjetivo. Tortsov refletiu alguns minutos. Depois disse: talvez gravem melhor se eu lhes fizer um desenho. Isto é o que desenhou. Observar figura 1 na tela do vídeo. Todas as linhas menores encaminham-se para o mesmo alvo e se fundem numa corrente principal, explicou. Vejamos, entretanto, o caso de um ator que não tenha estabelecido o seu propósito final, cujo papel era composto de linhas menores em várias direções. Temos então: observar figura 2 na tela do vídeo. Se todos os objetivos menores de um papel visam a direções diferentes, é claro que será impossível formar uma linha sólida, contínua. Por consequente, a ação é fragmentária, descoordenada, não se relaciona com nenhum todo. Por excelente que seja, cada uma das partes nessa base não terá cabimento na peça. Permitam-me propor-lhes outro caso. Concordamos, não foi? Que a linha direta de ação e o tema principal são parte orgânica da peça e não podem ser desprezados sem que esta fique prejudicada. Mas, suponhamos que introduzíssemos um tema estranho ou puséssemos na peça o que se poderia chamar de uma tendência. Os outros elementos permanecerão os mesmos, mas serão desviados por esse novo acréscimo. Pode-se representá-lo assim. Observar figura 3 na tela do vídeo. Uma peça com a espinha dorsal assim deformada, quebrada, não pode viver. Grisha protestou violentamente contra este ponto de vista. Explodiu. E a todos os atores, qualquer iniciativa e capacidade criadora individual, bem como qualquer possibilidade de renovar as obras-primas antigas, aproximando-as mais do espírito dos tempos modernos? A resposta de Tortsov foi calma e elucidativa. Você, e muitos que pensam assim, frequentemente confundem e não compreendem o significado de 3 palavras: eterno, moderno e momentâneo. É preciso saber distinguir com finura entre os valores espirituais humanos para chegar-se ao real sentido dessas palavras. O que é moderno pode tornar-se eterno se versar sobre questões de liberdade, justiça, amor, felicidade, grande alegria, grande sofrimento. Não faço objeção a esse tipo de modernidade na obra do dramaturgo. Entretanto, em contraste absoluto, o que nunca se pode tornar eterno é a momentaneidade. Esta vive apenas por hoje, e amanhã estará esquecida. É por isso que uma obra de arte eterna não pode ter nada em comum com o que é momentâneo, por mais hábil que seja o diretor ou por mais talentosos que sejam os atores que o tentem injetar. A violência é sempre um recurso mau de se usar na obra criadora, de modo que refrescar um velho tema por meio de uma ênfase transitória só pode significar morte, tanto para a peça quanto para o papel. Mas, de fato, se encontram exceções muito raras. Sabemos que uma espécie de fruto pode, às vezes, ser enxertado em árvores de outra espécie,
obtendo-se um novo fruto. Às vezes, uma ideia contemporânea pode ser naturalmente enxertada numa velha obra clássica e rejuvenescê-la. Neste caso, o acréscimo passa a ser absorvido pelo tema principal. Observar figura número 4 na tela do vídeo. Disto deve-se concluir, acima de tudo, conservem o superobjetivo e a linha direta de ação. Desconfiem de todas as tendências estranhas e dos propósitos alheios ao tema principal. Dar-me-ei por satisfeito se tiver conseguido fazê-lo sentir a importância primordial e excepcional destas duas coisas, pois sentirei que cumpri meu principal propósito como professor e que expliquei uma das partes fundamentais do nosso sistema. Após uma longa pausa, Tortsov prosseguiu. Toda ação encontra uma reação, que, por sua vez, intensifica a primeira. Em toda peça, ao lado da ação principal, encontramos, opondo-se a ela, a sua contração. Isto é bom, pois o resultado inevitável é mais ação. Precisamos desse choque de propósitos, bem como de todos os problemas a resolver que deles decorrem. Causam atividade, que é a base da nossa arte. Permitam-me usar Brand como demonstração. Vamos supor que concordamos que o lema de Brand, tudo ou nada, representa o objetivo principal da peça. Se isto está certo ou errado, não vem ao caso agora. Um princípio fundamental assim, fanático, é aterrador. Não admite contemporizações, nem concessões, nem fraqueza alguma na execução do seu propósito ideal na vida. Vou agora tentar este tema principal e as diversas unidades menores da peça. Quem sabe, a mesma cena que já elaboramos em aula, com Agnes e as roupas do filhinho. Se eu quiser naturalmente conciliar esta cena com o tema principal, tudo ou nada, poderei, fazendo um grande esforço de imaginação, aproximá-los de um modo ou de outro. É mesmo mais natural que eu adote o ponto de vista de Agnes, a mãe, que ela representa a linha de reação ou de ação contrária. Ela está em revolta contra o tema principal. Analisamos o papel de Brand nesta cena. É fácil encontrar sua relação com o tema central, porque ele quer que sua mulher dê de esmola as roupas do menino, para completar seu sacrifício ao dever. Como bom fanático, exige dela tudo para realizar o seu ideal de vida. A ação contrária da mulher apenas intensifica a sua ação direta. Temos aí um embate de dois princípios. O dever de Brand peleja com o amor de mãe. Uma ideia luta com um sentimento. O pregador fanático com a mãe enlutada. O princípio macho com o princípio fêmea. Portanto, nesta cena, a linha direta de ação está nas mãos de Brand e a ação contrária nas de Agnes. Agora, por favor, disse Tortsov, deem-me toda a sua atenção, pois tenho uma coisa muito importante a dizer. Tudo o que compreendemos neste primeiro curso teve o sentido de capacitá-los a exercer controle sobre os três aspectos mais importantes do nosso processo criador. 1. A garra interior de preensão. 2. A linha direta de ação. 3. O superobjetivo. Após algum tempo de silêncio, Tortsov encerrou a aula dizendo: abarcamos todos esses pontos em termos gerais. Agora, vocês já sabem o que queremos dizer com o nosso sistema. Nosso curso do primeiro ano está quase concluído. Eu esperava inspiração, mas o sistema espatifou minhas esperanças. Essas ideias passavam-me pela mente enquanto, no vestíbulo do teatro, eu punha meu sobretudo e lentamente enrolava o cachecol no pescoço. De repente, alguém me cutucou. Voltei-me e vi Tortsov. Notava meu estado de desânimo e vinha indagar a causa. Dei-lhe uma resposta evasiva, mas insistiu, teimoso, fazendo uma pergunta atrás da outra. Como se sente agora quando está em cena? Perguntou, num esforço para compreender minha decepção com o sistema. É justamente essa a dificuldade. Não sinto nada fora do comum. Sinto-me à vontade. Sei o que devo fazer. Tenho um motivo para estar ali. Tenho fé nas minhas ações e creio no meu direito de estar em cena. E o que é que você quer mais? Acha que isso é errado? Confessei-lhe então a minha ânsia por sentir-me inspirado. Não me procure para isso. Meu sistema nunca fabricará a inspiração. Pode apenas preparar um terreno favorável a ela. Se eu fosse você, deixaria de correr atrás desse fantasma, a inspiração.
Deixe-o por conta daquela fada miraculosa, a natureza, e dedique-se àquilo que está nos domínios do controle humano consciente. Ponha um papel na estrada certa e ele irá para adiante. Ampliar-se-á, tornar-se-á mais fundo e, finalmente, levará à inspiração.